Estive extremamente lúcido no astral, porém devido a acordar e voltar a dormir às 6h50, e depois acordar novamente às 9 horas, e além disso só lembrar de escrever o relato, agora que é 12h26, muita coisa foi perdida. Estava com uma colega de ensino médio, procurando um lugar no astral do Bosque dos Buritis, um grande parque situado na cidade de Goiânia, para meditar. Porém o parque estava feio, provavelmente por se tratar do umbral. Haviam coqueiros arrancados, pouca grama, como se tivesse sido arrancada, e a vegetação estava bem seca. E todo lugar que passávamos era como se estivesse muito feio, seco e sofrido. A vegetação do bosque estava em péssimas condições. Não lembro o que ocorreu então. Houve uma perda de lucidez. Provavelmente meditamos e me projetei para uma dimensão superior ou algo do tipo, pois me vi então numa instituição de ensino. Lembro que eu fiz vários exercícios, como questões de prova. Alguns tive que refazer, pois estavam errados. Lembro que 2 destes exercícios. Assisti também uma palestra. Lembro depois de estar numa sala de aula, talvez da mesma instituição, lendo sobre a história de Jesus e como era contado na Bíblia, e as relações com outros deuses. Foi explicado e discutido também todo o misticismo numerológico envolvido com Jesus, de forma a mostrar no livro, ou apostila que eu lia e acompanhava, que muita coisa de Jesus era falsa, muita coisa da Bíblia era falsa, e de certa forma foi usado para fazer dele um símbolo, algo como o símbolo da paz. Enfim, eram muitas simbologias e suas explicações racionais, de forma a mostrar vários pontos de falsidade e também a parte de verdade que tem na história. Eu estava meio que dormindo ainda, só estudando esta apostila e lendo como um zumbi várias páginas. Parecia que havia uma nuvem na minha cabeça. Aí do nada, eu despertei. Olhei para um lado, olhei para o outro. Vi que estava numa sala de aula, várias carteiras e vários alunos, professor na frente. E eu tive um pico de lucidez muito forte. Senti como se tivesse acordado ali naquele lugar, como se eu acabasse de acordar ali. E já comecei a falar alto. Que lugar é este? Onde eu estou? Por que eu estou estudando sobre Jesus? E então me levantei e fui falar com o professor, intimando ele e reclamando. Eu disse: por que eu estou aqui estudando sobre Jesus e religião? Que todo mundo sabe já que é falso essas coisas, que religião só serve para aprisionar as pessoas e fazer elas darem dinheiro para as igrejas igual escravas. Então 2 mulheres, aparentemente assistentes deste professor, começaram a desenhar no quadro para me explicar. Uma começou a pintar um pouco de um desenho abstrato. Depois a outra mulher ia até lá e pintava mais um pouco. Então a outra pintava de novo. E iam revezando. Elas queriam me explicar em forma de analogia. Até que por fim, então após muito revezamento, formou-se um desenho. E o que pareciam apenas partes abstratas se olhadas de forma separada. Ou seja, ao observar a pintura de cada uma das assistentes separadamente, junto formou a imagem de uma pessoa e um ambiente complexo. Então elas e o professor me explicaram. Assim como quando você estuda esse assunto separadamente e não consegue entender o significado disso, é como quando apenas uma de nós pintava na tela. Não tinha como saber que aquilo ali tinha um significado. Eram apenas rabiscos sem sentido. Mas depois, quando juntou a informação da outra parte, ou seja, o desenho da outra assistente, e depois revezando a outra foi e fez mais um pouco, as coisas foram se encaixando, mesmo que separadamente não pareça ter um sentido. Eu olhei aquilo e entendi a analogia que me passaram. Porém virei e falei para o professor, muito lúcido. Ok, eu entendi. Eu sei que isso aqui é um hospício praticamente, um hospital-escola, e que eu sou só um idiota, com problemas comportamentais. Sei que sou um psicopata, mas me foi permitido estar aqui por eu querer honestamente melhorar. O professor ouviu tudo tranquilamente. E eu entendi que eles ensinaram a história de Jesus e sua correspondência com um deus egípcio e outras coisas ocultas
não para pregar evangelismo ou religiosidade, mas pelo contrário, para mostrar o quanto de coisa falsa que tem nisso. Mas como era uma apostila de Jesus e estudo de Jesus, eu não entendi na hora. E fiquei nervoso com isto, mas logo me acalmei. Depois disso acordei e dormi de novo. Desta vez estava em um barco. Na parte de baixo do barco, em um andar inferior. Era um barco gigante, com vários andares. Tinha até elevador neste barco. Começou então a entrar água nesta parte inferior do barco onde eu estava, inundar um pouco. Não lembro muita coisa do que ocorreu depois. Tudo virou um caos e ficou muito confuso. Provavelmente aconteceram muitas coisas que não lembro.